Cabelo oleoso é um problema que pode afetar muitas pessoas e pode trazer diversos riscos à saúde capilar. Quando o couro cabeludo produz uma grande quantidade de sebo, o cabelo pode ficar oleoso e pesado, dificultando a respiração dos folículos capilares e elevando ainda mais a queda capilar, caspas e dermatite seborreica. Gente, a gente sabe que existe as caspas, né? As famosas caspas secas e tem as oleosas. E tem a dermatite seborreica. Normalmente ela fica ali durante muito tempo. É difícil de você... na verdade, não dá para tirar se você não for um dermatologista. Já vou ressaltar nesse vídeo. Não sou dermatologista, sou cabeleireiro, não sou médico. E a gente vai discutir isso em base desse artigo. Mas as caspas, dermatite seborreica, elas são diferentes, tá? Então, inclusive, quem tem dermatite seborreica passa por muitos preconceitos, sofre muito com isso, inclusive, é uma coisa que leva isso à vida da pessoa, tanto para a família, quanto... É complicado, vou fazer um vídeo só voltado a esse tipo de assunto, dermatite seborreica, que é muito complicado mesmo psicologicamente. E o couro cabeludo oleoso, ele pode vir a ter. Então, tome cuidado quanto a isso. Quem tem o couro cabeludo oleoso não só é... A gente fala assim, eu tenho um couro cabeludo oleoso, eu tenho caspa. Gente, só isso? Não, tem muita coisa, até mesmo acne, né? Mas não é só isso. E pode haver a queda. A gente tem vários vídeos aqui no canal falando sobre queda capilar. E o couro cabeludo oleoso, em excesso, também pode vir a ter a queda. Será que a gente vai entender sobre isso nesse artigo? Vamos ver? Para tratar esse problema, é importante seguir algumas dicas. A primeira delas é lavar o couro cabeludo com frequência, utilizando sempre o shampoo específico para os cabelos oleosos, que ajuda a controlar a produção do sebo do couro cabeludo. Além disso, é importante evitar o uso de condicionador próximo à raiz do cabelo, pois ele pode deixar o cabelo ainda mais oleoso. Agora eu entro com a minha opinião, e eu acho que isso é super válido, até porque eu também tenho cabelo oleoso em algumas áreas, meu cabelo é misto, e eu sei o que é interessante, que eu já estudei sobre isso, sou profissional cabeleireiro. Alguns cabelos, como o meu, que já é seco na raiz, você pode até aproximar bem o condicionador, se o condicionador for voltado ao seu cabelo. Mas a minha mãe tem um cabelo liso e seco. O meu cabelo, ele é oleoso. Usando esse produto para cabelo seco, vai ficar bom? Não. Você tem que buscar um produto específico para sua característica física do seu cabelo, obviamente englobando tudo, para você poder utilizar esse produto no couro cabeludo. E detalhe, ter o seu profissional cabeleireiro seguindo com o processo, com o cronograma. A gente hoje em dia fala cronograma, que é o quê? Todos os produtos corretos, desde os 2 primeiros shampoos que devem ser aplicados numa lavagem. A gente tem vídeo ensinando como lava o cabelo aqui. Tem também que usar o condicionador e o pós, o enxágue, né? Que são os produtos como o ativador de cacho, o creme de pentear e os protetores térmicos. Esses sim também são condicionadores e vocês devem aplicar, mas dependendo do cabelo, vocês podem aplicar no couro cabeludo sim, mas com uma quantidade menor. Então, a dosagem que é o seu cabeleireiro que vai falar para vocês. E aqui tá dizendo que é um problema, né? Inclusive, não lavar o couro cabeludo, tem muita gente que passa um mês sem lavar. Muita gente, vou falar uma quantidade hoje em dia até menos, mas existiam muitas pessoas que não lavavam o cabelo, eram famosas mulheres irem até os salões, ficarem naqueles secadores durante um tempão, conversando, focando. Era rotina, era hobby. Então elas ficavam um mês usando só shampoo a seco, que hoje a gente chama de shampoo a seco, mas na verdade naquela época era só o talco, e ficava sem lavar. Então o couro cabeludo ficava extremamente oleoso, havendo queda, cabelo fraco. Inclusive a textura desse tipo de cabelo, ele é diferente, viu? A gente que trabalha com cliente há muito tempo sabe que a textura desse cabelo é diferente de quem não lava. E tem a forma certa de lavar, tá? Não vai achando que é só passar e esfregar por cima, não. Você tem que massagear. Não é ficar no processo, gente, de 30 minutos no banheiro. Não é isso. É fazer da forma certa seguindo um conselho de um profissional. E isso leva 2 minutos, 3 minutos no máximo, dependendo do seu cabelo de você. Outra dica importante é evitar penteados muito apertados, que pode causar irritação no couro cabeludo e aumentar a produção de sebo. E sempre
que é possível evitar tocar no cabelo, ou evitar tocar o cabelo com as mãos, pois isso pode sujar, levando a oleosidade das mãos aos seus cabelos. Gente, do que a gente fala, eu acho que é clássico para os profissionais reais, né? Cabeleireiros coloristas, inclusive, que são mulheres loiras, a mão produz óleo. Nosso corpo produz óleo, que é interessante, né? É incrível. É o que a gente tem de melhor hidratação. Só que quando você passa no couro cabeludo, nosso pH do couro cabeludo é diferente, nosso cabelo é diferente, a nossa mão é diferente. Essa oleosidade, inclusive, com a sujeira que a gente vai pegando nos lugares, vai vir a estar no nosso cabelo. Às vezes você nem quer lavar o cabelo todo dia, mas você é obrigado a ter que lavar. Fora que isso pode causar, além de acúmulo de bactérias, oleosidade em excesso. E a bactéria adora o quê? Lugar quente com oleosidade. Então tudo isso pode causar vários problemas além da queda. A queda, assim, é terrível, terrível. Então evite mesmo. E quando você prende o cabelo, as meninas que fazem progressiva, prende o cabelo, deixa bem preso, bem quente e deixa acumulando aquela oleosidade durante um período gigante. Eu entendo até quem trabalha, e às vezes no final do dia o couro cabeludo tá oleoso, não dá para lavar. Para isso que existe o shampoo a seco, que é utilizado de forma correta, que vou deixar até uma dica antecipada, que é depois do banho. Tá? Lavou o cabelo, aplicou o shampoo a seco. Alguns shampoos secos, hoje na Europa, que eu utilizo no meu cabelo, é mousse, então você aplica o cabelo molhado. Outros, tem que secar o cabelo e aplicar. Essa é uma dica básica. Para evitar que esse couro cabeludo fique oleoso. Você está falando aqui que o excesso do couro cabeludo oleoso, mais você prender, vai ali aquecer, trazer mais oleosidade, mais acúmulo de bactérias. Isso pode levar a queda e também pode ocasionar pode até quebrar o cabelo, tá? Pode quebrar o cabelo se você prender de uma forma incorreta e tracionando demais. Se você tem um problema se o problema persistir, é importante consultar um dermatologista que pode indicar o melhor tratamento para o seu tipo de cabelo e couro cabeludo. Alguns tratamentos incluem tópicos, loção secativas e até mesmo o tratamento a laser. Gente, isso é básico, né? Você buscar um profissional dermatologista que trabalhe junto com especialização em tricologia, que é o que trabalha. Você fala assim, eu vou tratar o couro cabeludo. É o tricologista. Então, o dermatologista tricologista. Ele é especialista em couro cabeludo. Ele vai te indicar essas loções corretas. Não é o cabeleireiro. Mas o cabeleireiro indicou e fez bem. Tá, mas você, entre milhares, pode ter dado sorte, ou você está utilizando, ele está melhorando, mas ele não está tratando. Quem trata disso é um especialista. Às vezes você encontra até inclusive tem muitos, né? Cabeleireiros tricologistas. Eles passaram pela faculdade, tem todo... E normalmente eles abrem clínica, tem todo o tratamento. Vocês vão encontrar esses tricologistas. É o que eu mais falo, infelizmente, 98% dos meus clientes nem sabe que existe tricologista. E eles vão passar essas soluções para vocês. Portanto, conclusão da história. Portanto, o cabelo oleoso pode trazer diversos riscos para a saúde capilar, mas existem diversas formas de tratar desse problema. Lave o cabelo com frequência, evite o uso de condicionadores próximos da raiz, evite, não é que não precisa, evite, para você evitar. Penteados apertados, evite tocar no cabelo com as mãos sujas. E se o problema persistir, não hesite em procurar um profissional. Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas de hoje. Fiz com muito amor e muito carinho para vocês. Deixa aí sua curtida, seu comentário e siga o canal, acione o sininho. Seu comentário é importantíssimo para mim, viu? Deixa um comentário pra gente entender o que vocês entenderam e a gente pode discutir ainda mais se vocês tiverem algo a acrescentar. Até a próxima!